Bom, vamos então para a segunda parte da nossa aula, que na verdade vai consistir em uma série de vídeos, 5 vídeos curtinhos, tá? Mas é importante que vocês assistam o vídeo, façam exercício, assistam o vídeo seguinte, façam exercício, embora não seja complicado, é bastante informação, mas vocês assimilando cada partezinha vai ser tranquilo, tá? Mas interrompam a cada momento e façam os exercícios. Então, o que a gente vai ver? Exatamente como no caso da lógica proposicional, o nosso primeiro passo vai ser introduzir as peças do nosso jogo, um jogo agora um pouco mais complexo, nós teremos uma linguagem com mais símbolos e regras mais complexas. Tá? Exatamente como no caso anterior, por enquanto, decorem, tá? Não se preocupem porque os símbolos recebem os nomes que recebem, se preocupem simplesmente em decorar e os exercícios vão ajudar vocês a fazerem isso. Nosso vocabulário vai consistir nessas classes de símbolos aqui. Em primeiro lugar, as variáveis. Né? O que vão ser as variáveis? De novo, não importa porque são chamadas de variáveis. Serão letras minúsculas de U até Z, sendo que nós podemos utilizar índices inferiores para aumentar o número de variáveis disponíveis. Não me pergunte, porque eu estou seguindo o que costuma ser usual, que é usar em muitos casos, que é usar de U em diante. Vocês vão ver que a gente usa sempre X, Y e Z, mas, enfim, não faz diferença. O que importa é que de U até Z, com ou sem índice inferior, letras minúsculas, são chamadas de variáveis ou variáveis individuais. Como nós só teremos variáveis individuais, eu só vou falar em geral em variável. De outro lado, nós temos constantes individuais. Quais vão ser as nossas constantes individuais? Vão ser as demais letras minúsculas do alfabeto, de A até T, com a possibilidade de utilizar índices inferiores para aumentar o número de constantes individuais disponíveis, embora a gente raramente vá utilizar isso. Meu terceiro tipo de símbolo são as letras predicativas de grau N. O que serão as letras predicativas? Serão letras maiúsculas com um númerozinho aqui em cima, com um índice superior. Esse índice pode ser 1, 2, 3, 4, 5, algum inteiro positivo, tá? A gente não vai utilizar mais de 3, no máximo 4, né? Mas então, o que são as letras predicativas? São maiúsculas com um número inteiro como índice superior. E esse índice superior, ele indica o grau da letra predicativa. Ou, a gente também fala, a carência da letra predicativa. Então, A com índice superior 1 é uma letra predicativa de grau 1, ou a gente fala também, é uma letra predicativa de carência 1, ou ainda é uma letra predicativa unária de 1. Já se eu pegar, por exemplo, B2, com o índice superior 2, o superior é que importa, né? Eu vou ter uma letra predicativa de grau 2, ou uma letra predicativa de carência 2, ou uma letra predicativa binária, né? Porque o índice superior é 2, o 3 vai ser ternária, ou de grau 3, ou de carência 3, e assim por diante, tá? Bom, o índice inferior funciona de um modo que a gente já está acostumado, ele só serve para distinguir, né, entre, por exemplo, um índice superior é uma letra predicativa unária, um superior, um inferior é uma outra letra predicativa unária. Nós mantemos as letras sentenciais que nós tínhamos na lógica proposicional, a gente não vai utilizá-las, a gente vai demorar para elas serem relevantes, em alguns sistemas elas nem são introduzidas, mais adiante a gente pode conversar. Aqui eu vou mantê-las como parte do nosso vocabulário. E em seguida nós temos as constantes lógicas, que agora serão de 2 tipos. Nós manteremos as constantes lógicas, que são os conectivos, né, os nossos já conhecidos sinais para negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação, mas nós temos uma segunda classe de constantes lógicas, que são os quantificadores. E os nomes desses quantificadores são, respectivamente, o quantificador universal
e o quantificador existencial. Por que esses nomes? Lembrem-se, por enquanto não importa, decore. E nós temos os nossos sinais de pontuação, que são os parênteses. É importante a gente decorar também algumas classificações desses símbolos. Tá? As constantes individuais e as variáveis formam conjuntamente a classe dos nossos símbolos individuais. Tá? Então, nós temos dois tipos de símbolos individuais. Tanto as variáveis quanto as constantes individuais são símbolos individuais. Decore, depois vocês vão entender por que elas são chamadas de símbolos individuais. De outro lado, tá? Essas três aqui, as constantes individuais, as letras predicativas e as letras sentenciais, são chamadas de constantes não lógicas. Ah, horrível, tá? Mas vocês têm escrito no material melhor, tá? Então, a gente diz que as constantes individuais, as letras predicativas e as letras sentenciais são constantes lógicas. E as variáveis, não, são variáveis, tá? Bom, já as constantes lógicas são o quê? São esses, isso a gente já viu, não é novidade, embora eu tenha esquecido aqui de destacar que esses aqui são os conectivos, tá? Então, eu tenho constantes não lógicas, ou também chamadas de constantes interpretáveis. Mais adiante, vocês vão saber por que constantes interpretáveis. Então, constantes não lógicas ou constantes interpretáveis de um lado, tá? Que são as constantes individuais, as letras predicativas e as letras sentenciais, e constantes lógicas de outro lado, que são os conectivos e os quantificadores, além dos símbolos de pontuação. Por fim, né, antes de passar para o primeiro bloquinho de exercícios, tá, eu vou introduzir as metavariáveis que a gente vai utilizar. Tá? Para variáveis, eu vou utilizar, em particular, alfa e beta minúsculos, tá? Utilizando, eventualmente, índice superior, se for necessário, para distinguir uma metavariável de outra variável, mas elas vão funcionar como metavariáveis para variáveis. Para as constantes individuais, eu vou utilizar a letra K e vou utilizar um índice inferior para poder distinguir. Então, K, K1, K2, K3, o índice inferior serve para distinguir. Ou o K', né? Então, esse linha serve simplesmente para dizer, ó, esse aqui é uma outra constante individual, pode até ser a mesma, mas não necessariamente a mesma que o K. Né? Então, esse aqui é um fulano, esse aqui é um cicrano, né? Esse aqui também, né? Mas referindo-se a constantes individuais. Para evitar confusão com a letra K, que é uma constante individual, agora que K faz parte do nosso alfabeto, eu vou procurar utilizar o itálico ou o cursivo. Mas às vezes eu vou deixar isso de lado e o contexto vai deixar claro que K, mesmo sem estar cursivo, está sendo utilizado como metavariável. Eu vou utilizar também como metavariável para símbolos individuais a letra S, do mesmo modo, dando preferência a usar ele cursivo, mas conforme o contexto deixar claro, eu vou utilizar o S normal como metavariável para símbolo individual. Ou seja, se eu estou falando de um S, usando um S como uma metavariável, ele vai ser uma metavariável que pode ser tanto uma variável quanto uma constante individual. Para que vai servir isso? Vocês vão ver mais adiante, por enquanto decore. Para as letras predicativas, eu vou utilizar PN, podendo mais uma vez utilizar índice inferior para distinguir. O que é o N aqui? Então vamos fazer um pouquinho mais devagar, né? Eu posso tanto fixar, digamos assim, esse N, se eu quiser falar de uma letra predicativa unária qualquer ou de uma binária qualquer, ou deixar indeterminado e usar N. O que eu quero dizer com isso? Se eu escrever, por exemplo, Pi2,
Isso vai ser uma meta variável para uma letra predicativa de grau 2. Então, isso aqui vai ser uma meta variável para R2, para S2, para T2, mas não para P1, porque eu estou utilizando uma meta variável de grau 2. Né? Se ao contrário eu escrever P1, agora isso aqui pode ser P1, pode ser Q1, pode ser T1 e assim por diante. Já se eu escrever PN, bom, o PN pode ser qualquer letra predicativa de qualquer grau. Pode ser isso aqui, pode ser S2, pode ser T2, pode ser P1, pode ser R344, ok? Bom, e por fim, a gente mantém o uso de π, eventualmente distinguido por índice inferior, como meta variável para as letras sentenciais. Tá? Então, agora, um momento, é bem importante vocês fazerem uma pausa e fazerem o exercício 1 do bloco 4, revendo a matéria, para fixar o vocabulário, não só qual é o vocabulário, como quais são as suas classificações, antes da gente passar para a etapa seguinte.